Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Olá, você que nos assiste dos mais distantes e variados lugares. Muito bem-vindo neste culto de domingo aqui em nossa igreja. Eu sou Rogério Belan, tenho a honra de ser pastor desta igreja e que Deus abençoe a sua família. Nós temos alguns motivos de oração, sempre oramos por visitantes, oramos por aniversariantes, pelo país, oramos pelo Edson Carrielo, pelo Lucas Belan, pela Patrícia, pela Suzy, pela Lúcia Lima, pela Janice e pelo Alexander, também pelo casal Daisy e seu esposo. Oramos também pela saúde de Marilac, de Rejane, de Jorge Lima, de Rosa, do pastor Ismael, de Dejair, ore pelo Dejair, também pela Gabriela. Oramos pelo Brasil, oramos pelo nosso país. A Bíblia nos ensina que nós oremos pela nossa pátria, pela nossa cidade. Oremos pelos governantes também. Vamos orar pelos profissionais de saúde, pelos pastores e missionários. Você pode cooperar com as obras sociais de nossa igreja, de distribuição de cestas básicas para famílias que se encontram em situação mais difícil. Também doamos leite, caixas de leite para idosos, lá no Lar Batista do Idoso, e doamos também alimentos, roupas masculinas, material de higiene para homens que são tratados na Chácara dos Profetas, para abandono da dependência química. Você pode cooperar, os dados bancários de nossa igreja estarão aí na tela. Quero lembrar que o nosso culto presencial dominical matinal está acontecendo normalmente, sempre às 10h30, no templo da nossa igreja, Igreja Batista da Freguesia. Isso fica na Rua Magno Martins, 165, bairro da Freguesia, na Ilha do Governador. Mas, a partir do domingo 7/11, ou seja, o próximo domingo, nós estaremos voltando aos nossos cultos noturnos também de forma presencial, que acontecerão às 18 horas, de forma que nós passaremos a transmitir o nosso culto em família às 18 horas também. Nós temos transmitido sempre às 19h30, mas vamos adiantar para as 18 horas a partir do domingo 7 de novembro. Ou você pode ir até o templo da nossa igreja e participar presencialmente do culto, ok? Muito bem, nós vamos então orar, pedir a bênção de Deus para o culto deste dia, deste domingo, e logo depois nós vamos ter o nosso momento de cânticos, vamos louvar a Deus juntos. Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, perdoa, Senhor, as nossas faltas. Senhor, abençoa que esse culto possa ser maravilhoso, possa tocar nos corações, trazer, Senhor, alento ao coração e à mente de cada um. Senhor Deus, abençoa-nos nesse momento também de louvor. Senhor, nós cantamos para louvar o teu nome. Senhor, unge-nos com o teu Santo Espírito para ministrar e para discernir a tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso tempo de cânticos. Adquiridos justos e filhos de Deus, glorifica, glorifica.
forças como adquiridos justos e filhos de Deus. Oh, oh, glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Anda um novo amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo, sempre eterno em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços lhe acolhe e ouve a nossa petição. Senhor, muito obrigado por nos acolher, por ouvir o nosso clamor e por ser o nosso amigo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é amigo e nós podemos confiar em Ti, Senhor. Cuida da nossa mente, cuida do nosso coração, daquilo que fazemos ou pensamos, Senhor Deus. Cuida para que sejamos fiéis a Ti e possamos confiar em Ti todos os dias, independente de situação, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a confiar de maneira que a nossa vida seja realmente dedicada a Ti e que a gente possa dar passos de fé confiando no Senhor. Nos ajuda como igreja, Pai, a encarar os desafios do retorno aos cultos, de todos os protocolos, Senhor, para a nossa segurança, Pai. Assim como cuida também dos projetos dessa igreja, Pai, dos projetos dessa igreja na comunidade, Senhor, aqui no YouTube também. Que essa mensagem possa estar sendo propagada, Senhor, através da pregação, através da música. E muito obrigado pelos recursos que o Senhor já nos deu, Pai. Muito obrigado. Fique agora com essa mensagem que vai ser trazida nessa noite. Que o Senhor abençoe essa mensagem e que os nossos corações possam ser alimentados com a Tua palavra. Te pedimos por isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, irmãos. Fiquem com a palavra do pastor Rogério. Um ótimo final de noite, né? Que você tenha uma semana abençoada aí que vai começar. E a gente se vê no próximo domingo, tá bom?
Beijo, até mais. Ok, muito obrigado, queridos do Grupo de Louvor. Que bom vocês estarem sempre tão comprometidos conosco, comprometidos com a sua igreja. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Nós vamos agora, hoje, lembrar primeiro que estamos dentro de um tempo muito especial, um dia muito especial na história das igrejas evangélicas, principalmente aquelas que são igrejas evangélicas históricas, né? Nós estamos no dia 31 de outubro, em que se comemora o Dia da Reforma Protestante. Aqui no Brasil também se tornou o Dia do Evangelho, né? Isso é maravilhoso. Então hoje é, sem dúvida, um dia especial, 31 de outubro, dia da proclamação do Evangelho e dia da Reforma, ok? Quero convidar você a que nós pensemos hoje na Reforma Protestante como sendo um mover de Deus. Mover de Deus. Depois do movimento de Pentecostes, que aconteceu ali no início da igreja primitiva, o movimento mais importante que já aconteceu na igreja evangélica é o movimento da reforma. A reforma é extremamente importante, não é? Até o quarto século da era cristã, não havia bandeiras denominacionais. Até que um dia o imperador Constantino, diante de um sonho que teve, de um falar de Deus à sua mente, ao seu coração, ele tomou, dentro da sua prerrogativa de poder, determinadas providências. Ele transformou o cristianismo como a igreja ou a religião oficial do Império Romano. Isso trouxe muitas transformações à visão religiosa do cristianismo. Com a tomada desta posição de igreja oficial ou de religião oficial do Império, os líderes religiosos, a igreja em si, se aproximou demais do poder político. Isso começou a trazer uma certa contaminação. A igreja se afastou da palavra de Deus, talvez um tanto embriagada com o poder, com a possibilidade de flertar com o próprio império, com a própria direção da história. Mas a gente precisa lembrar que a instituição igreja não é o cristianismo propriamente. A igreja é uma instituição, mas a igreja originalmente, na realidade, é a reunião daqueles que conhecem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Isto é a igreja. Neste grupo imenso de pessoas habita o Espírito Santo de Deus. Muito bem, aquela igreja lá do quarto século, aquela igreja estava respirando uma série de doutrinas e de tendências e dogmas estranhos completamente ao preceito bíblico. Por exemplo, ela começou a venerar os mortos, começou a fazer intercessões pelos mortos, missas para os mortos. Isso começou a contaminar a liturgia da missa. Instituiu-se um nível para as almas que não consta da palavra de Deus, que é o purgatório. Começou a trabalhar um dogma que seria o da transubstanciação, ou seja, o pão e o vinho ingeridos naquele ato memorial da ceia do Senhor, segundo a igreja vigente, se transformavam na carne e no sangue do próprio Cristo. A igreja começou a prezar as relíquias, objetos
que alegadamente tinham poderes sobrenaturais, por exemplo, as relíquias como pedaços da cruz de Cristo, como ossos, pedaços de ossos dos santos, cabelos dos santos, e assim sucessivamente. Começou a cultuar Maria, mãe de Jesus, que era uma mulher sensacional, tanto que foi escolhida por Deus para que no seu ventre fosse gerado Jesus, mas era uma mulher, como todas as mulheres, uma mulher a ser admirada, respeitada, amada, mas não era Deus. E ali começou o culto a Maria, imaculada, como mediadora entre o homem e Cristo. Então, distorções e ainda as tradições da igreja vigente começaram a valer muito mais do que o preceito bíblico, a palavra de Deus. É preciso lembrar sempre que a reforma protestante não é um desvio, mas é sim uma volta à Escritura, volta às Escrituras, volta às origens, em Cristo e na sua palavra como origem da própria igreja, do próprio evangelho. É uma volta às doutrinas apostólicas. Muito bem. Ali naquele momento, ali no início do século XVI, então, houve um tempo de retorno, um tempo conflituoso de uma certa forma, porque era preciso balançar as estruturas para que a igreja cristã voltasse à palavra de Deus, voltasse às suas origens. Então, Deus foi preparando lugar, preparando o terreno para que houvesse a reforma protestante. Deus preparou o terreno para a reforma, por exemplo, naquele mesmo tempo houve o fenômeno do renascentismo, ou da renascença, isso lá no norte da Itália. E essa renascença, ou renascentismo, mexeu com a política, com a economia, com as artes, com a ciência, com a religião, e isso foi preparando lugar para a reforma protestante. O Senhor também levantou homens como sendo pré-reformadores, homens maravilhosos que tiveram a coragem de defender o retorno às Escrituras, a pureza da palavra. John Wycliffe, John Huss, Jerônimo de Savonarola também, até que um dia, em 31 de outubro de 1517, um homem, um bispo, um religioso da igreja daquele tempo, Martim Lutero, tocado por Deus, orientado por Deus, ele escreveu 95 teses questionando a igreja. E aprove a Deus que aquele bispo pegasse aquela bula ou aquela relação de 95 teses que questionavam as atitudes da igreja, confrontando-as com a Bíblia, que ele fosse até a porta de uma igreja na Alemanha, a igreja de Wittenberg, e ali naquele lugar onde as pessoas passavam, onde eram colocadas avisos de extrema importância, ele foi lá, prendeu aquelas 95 teses, uma lista com 95 teses, e ali aquele movimento ganhou força, foi como um pavio que foi aceso naquele momento. A reforma protestante teve uma ênfase muito grande, e essa ênfase ficou focada em 5 pontos principais, que foi chamado dos 5 solas, ou somente aqueles 5 pontos importavam. E são os seguintes: só a graça de Deus, só a fé, só Cristo, só a Escritura e só a Deus glória. Só a Deus glória. Eu quero convidar você a que nós pensemos um pouquinho
em cada uma dessas solas ou desses indicadores de que só aquilo é divino. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Efésios 2, versículos 8 e 9. Vamos lá para o Novo Testamento. Efésios 2. Está abrindo aí? Gálatas, Efésios 2, versículos 8 e 9. Achou? Ok, vamos ler juntos. O texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, ou seja, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós só podemos ser salvos pela graça de Deus, e essa graça nos é oferecida mediante a fé. A fé, a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele entra no nosso coração. A graça de Deus é derramada sobre nós. A graça, o presente do Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados e os pagou pendurado naquela cruz, no nosso lugar. Um dos pontos fundamentais da reforma é esse: só a graça. A igreja não poderia perdoar pecados de ninguém. A igreja não poderia estabelecer penitências para ninguém. A igreja não poderia vender, como o fez, títulos de salvação e de perdão de pecados. Só a graça de Deus. Primeiro, sola. O segundo é só a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Abra aí Romanos 1,17. Romanos 1,17. Ok? Achou? Romanos 1,17 diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não há outra forma de acionar a graça de Deus sobre nós, a não ser a nossa fé sincera, pura, colocada de forma completamente franca aos pés do Senhor Jesus da cruz. Só a fé. Mas também o outro sola, o terceiro, é só Cristo, porque a igreja estava apontando muitos caminhos para Deus, muitos caminhos para a salvação. A nossa salvação, a nossa remissão de pecados, não se dá através de um pastor, não se dá através de uma religião, não se dá através de santos, não se dá através de Maria, não se dá através da grandeza do nosso dízimo ou das nossas ofertas, não se dá através do Papa ou de nenhum outro guru. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. Abra aí sua Bíblia em Atos 4:12. Lembre-se o que está posto aqui no início da igreja, na igreja primitiva, num das grandes pregações ali dos apóstolos. Ali está posto em Atos 4:12 que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo é capaz de salvar. Então, sola ou só Cristo. Mas também, logo depois, o quarto sola é o só a Escritura. Só a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Bíblia define a regra de fé e prática da nossa vida. A Bíblia é Deus falando conosco. Com o passar do tempo, muitas pessoas tentaram distorcer a Bíblia. A Bíblia é a pura palavra de Deus e a
própria Bíblia, lá no finalzinho do texto, eu quero convidar você, então, para ir comigo até Apocalipse, lá no finzinho de Apocalipse, os últimos versículos fazem uma advertência seríssima. Olha aqui, ó. Veja o que está posto aí nos versículos 18 e 19 de Apocalipse 22. Conclusão da Bíblia. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Seríssimo. Só a Escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus. Não há evangelhos acessórios, não há livros acessórios. Não se pode tirar nada, nem acrescentar nada à Bíblia. Há seitas que estão distorcendo textos bíblicos, substituindo palavras na Bíblia. Há Bíblias, e tome muito cuidado com isso, que sequer citam a palavra cruz. A cruz de Cristo suprimida. Há livros, há traduções, há distorções que procuram retirar da Bíblia os textos que não lhes são convenientes, para esconder, para tentar ludibriar a Deus como se isso fosse possível. Mas, infelizmente, é possível ludibriar o povo que não esteja atento e acaba procurando a salvação em outras publicações, em outros textos, em outras palavras, em outras doutrinas, mas a Bíblia é clara em si mesmo. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Então, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Bíblia, só a Escritura. Mas foram aí 4 sós. Agora vamos ver o 5º. Só a Deus glória. Nós só devemos dar glória a Deus. Não existe ministério com nome de gente. Sempre que você perceber uma igreja, um ministério com o nome de uma pessoa, ministério fulano de tal, tenha preocupação. Tenha preocupação. Ministério não pode ter nome de gente. Ministério tem que ter nome de Cristo. Ministério tem que ter nome de Cristo, de Deus. Só a Deus glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então vale a pena recordar só a graça de Deus. Só somos salvos pela graça, pelo presente maravilhoso de Deus, que nos amou quando nós ainda nem o conhecíamos. Ele nos amou primeiro. Só a fé em Jesus Cristo é capaz de salvar. Só Cristo é Salvador, único e suficiente. Só a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, é capaz de nos apontar o caminho de salvação que é Cristo. E só devemos dar glória a Deus. E a gente fica se perguntando, puxa, mas nesse tempo estão havendo tantas religiões estranhas, tantos líderes que defendem situações claramente alternativas ao cristianismo, ao evangelho, ou às vezes disfarçadamente alternativas. Cuidado! Há religiões que se parecem com o puro evangelho, mas não são. E você precisa estar muito atento. Por isso é preciso conhecer a palavra de Deus. Não há como você detectar uma falsa afirmação como sendo palavra de Deus se você não conhece a verdadeira palavra de Deus. Conheça. Então preste atenção. Será que nós precisamos de uma nova reforma? E eu diria para você que sim. Precisamos retornar à pureza do texto bíblico, à simplicidade da adoração ao Senhor Jesus,
à simplicidade da adoração a Deus, ao conhecimento íntimo e simples do Espírito Santo de Deus. Um dos lemas da Reforma Protestante é a Igreja Reformada sempre reformando. Nós temos que estar atentos a cada dia. E é preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso ter a coragem para tomar posições, para fazer boas escolhas, para manter a fé direcionada exclusivamente no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes, o mercado gospel pretende apresentar muitas novidades. Tem que ser novo, tem que ser mercadológico. Olha, preste atenção, eu não tenho nada contra a modernidade, contra coisas novas que possam surgir como forma, mas o conteúdo precisa se manter como pura Bíblia, palavra de Deus. A igreja precisa constantemente reexaminar-se. É preciso, sempre. E nós temos que ter também uma análise de nós mesmos, como igreja, porque tantas vezes nós esquecemos que a igreja realmente é a reunião dos crentes, dos membros das igrejas que creem em Jesus como Senhor e Salvador e que se arrependeram de seus pecados. Então nós precisamos estar sempre atentos à nossa crença, à nossa ética, à nossa teologia, à nossa própria conduta. E tudo isso sempre à luz da Bíblia. Quero lembrar o seguinte: na modernidade, essas alternativas que procuram desviar a igreja da palavra de Deus, lamentavelmente nós temos visto até alguns líderes religiosos de alguma projeção falando em reescrever a Bíblia, falando em atualizar. Vamos reescrever, tirar daqui o que não interessa, botar alguma coisa que seja mais palatável, mais de fácil digestão. Nós temos ouvido isso. Isso é uma lástima. É preciso entender que há 3 grandes riscos quando a gente se afasta da pureza da Bíblia. O primeiro deles é o liberalismo teológico. Esse liberalismo teológico que muitas vezes aparece e ele vai se firmando em alguns lugares e destruindo igrejas, destruindo também a fé de tantas pessoas, ele surgiu dentro do movimento do racionalismo, cuja frase de base é penso, logo existo. Tudo que existe, existe por ter uma coisa inteligível, ou eu só acredito que existe aquilo que cabe no meu pensamento, como se Deus não transcendesse as nossas possibilidades e até mesmo os nossos pensamentos. Deus vai muito além. Deus não precisa estar preso aos limites da moldura humana, ele vai muito além disso. O iluminismo também foi um ponto que influenciou bastante pensadores e, consequentemente, acabaram questionando a pureza da sua fé, muitas vezes, as ideias centradas apenas na razão, e aí o iluminismo compara a razão à luz, né? E pensando apenas na razão como fonte de autoridade e legitimidade das coisas. A fé cristã nunca será irracional. Eu penso mesmo que a fé precisa pensar, precisa ser capaz de questionar, de responder, e responder sempre de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, mas nós precisamos sempre entender e pensar que o pensamento de Deus nem sempre combina com os nossos pensamentos. Que Deus está em outro nível, está muito adiante, Deus é transcendente. Como é que com a nossa mente nós vamos explicar, por exemplo, de forma completa e absolutamente segura, o fenômeno da criação? Ou uma criação à imagem e semelhança de Deus? Isso está muito além da possibilidade da nossa mente.
Ou como é que a nossa mente vai conseguir explicar os milagres que são relatados na Bíblia, a multiplicação dos pães, a transformação de água em vinho, as ressurreições que são expostas na Bíblia, as transformações. Queridos, nós podemos ver nos dias de hoje, e você provavelmente já teve oportunidade de verificar isso, que coisa fantástica, muito além da compreensão e da racionalidade humana, a transformação de determinadas pessoas depois que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Há pessoas que se transformam de uma maneira impressionante. Só a conversão, só a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa transformação que vem do Senhor é capaz de redignificar determinadas vidas que estavam tão profundamente implicadas no pecado, na podridão, que só Jesus é capaz de redignificá-las. Mas a Bíblia descreve e Deus pode fazer realmente coisas que nós não podemos explicar ou acondicionar dentro da razão. Igrejas têm se fechado na Europa, nos Estados Unidos, seminários da mesma maneira têm se fechado em muitos lugares por causa do racionalismo, por causa do iluminismo, por causa da descrença. Muito bem, o liberalismo mata a fé e as igrejas porque o liberalismo não crê na Bíblia. Crê na Bíblia só nas partes que lhe interessa crer, que ele consegue explicar de forma humana. Outra coisa que tem trazido um grande prejuízo à fé evangélica é aquilo que chamamos de sincretismo religioso. A mistura da fé cristã com várias outras expressões de fé e acabam descaracterizando a fé cristã. Torna a igreja uma igreja mística, misturada, despersonalizada. Há igrejas que estão caminhando por práticas pagãs. Por exemplo, aqui nós temos uma rosa ungida, isso é um milagre. Pague tanto por essa rosa ungida e você vai ser bem-sucedido. Misticismo, comércio da fé. O púlpito jamais pode ser um balcão de negócios. Estamos vendo aí as canetas ungidas, os cultos de descarrego, a venda de lenços com o suor de algum pastor, de algum missionário a quem é atribuído um poder sobrenatural. Há doutrinas de troca de anjo, de demônios guardiães, batalha espiritual, maldição hereditária, tantas coisas estranhas, espíritos territoriais, mapeamento espiritual, uma teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com o Evangelho, quando o próprio Jesus diz, olha, eu não tenho sequer onde descansar a cabeça. Nunca Jesus pregou a riqueza como sendo o objeto ou o alvo da fé cristã. Mas há uma outra questão que tem assolado a igreja na modernidade também, que é a secularização da igreja. Ou seja, a entrada da sociedade influindo profundamente na igreja, em vez da igreja ser um fator de influência e de saneamento da própria sociedade. Quando pessoas entram para a igreja como se entrassem para um clube, mas não tem mudanças nas suas vidas. Querido, não há como alguém se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como Senhor e Salvador, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e não mudar, e não rever os seus princípios, e não buscar viver a palavra de Deus, não buscar viver, fazer a vontade de Deus. Transformação.
Eu quero lembrar um texto da própria Bíblia. Eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, abra aí comigo. 2 Coríntios 5, achou? Vamos procurar juntos. 2 Coríntios 5, dos versículos 15 ao versículo 17. Veja aí comigo. 2 Coríntios 5, versículos 15 a 17, diz assim: Ele morreu por todos, ele Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Querido, quando você se arrepende dos seus pecados e você crê em Jesus como Filho de Deus, seu Salvador, o Senhor promete que você terá uma transformação de vida, mudança. Não é se alienar ou se isolar num movimento de asceta, como quem se isola. Não, não é isso. Você vai viver dentro da sociedade, mas você vai saber exatamente quem é o seu Deus, quem é o seu Salvador e qual é a sua regra de conduta e fé, que é o Evangelho da Palavra de Deus. Então, pense bem nisso. Há igrejas que estão praticamente sem Evangelho. Há igrejas que, se você tirasse Cristo, ela ia funcionar igualzinho, não ia fazer diferença nenhuma, porque elas não estão firmadas na centralidade de Cristo, secularização da igreja. A igreja de Cristo crê, a igreja de Cristo vive na verdade. E a verdade é Jesus Cristo e o seu Evangelho e a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É preciso ter luz na mente, bom raciocínio, pensar a fé, mas ter o fogo do Evangelho no coração e ter a palavra como condução da vida. Isso é a reforma protestante. Um constante retorno à palavra de Deus e à centralidade de Cristo. Lembre-se, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura e só a Deus glória. Sempre que a igreja, historicamente, por algum motivo, viveu uma crise, Deus despertou a igreja para orar e Deus mandou um avivamento. Se você vê uma crise na igreja cristã evangélica contemporânea, você esteja certo de que é momento de botar o joelho no chão, unidos como igreja, de orarmos e saber que Deus mandou, manda e mandará um avivamento espiritual para a sua igreja. Lembre-se dos 5 solas: só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura, só a Deus glória. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela sua magnífica graça que nos concede sem nenhum merecimento salvação pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus e vamos pedir por todos aqueles motivos de oração que nós trouxemos no início hoje do nosso desenvolvimento da pregação da palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa aniversariantes, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa o nosso Brasil, abençoa os dirigentes da nossa pátria. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, pastores também, missionários. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor
É o Deus que não apenas criou o homem, não apenas constituiu a igreja, mas é o Deus que nos acompanha, que nos orienta, que nos direciona, Senhor, que cuida de nós. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor não nos permita ver se perder uma geração, mas que nós possamos ver os nossos filhos, Senhor, fiéis à Tua palavra. Senhor, fortalece a igreja, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Senhor Deus, muito obrigado pelo Cristo da cruz, por Jesus ter morrido na cruz por nós. Muito obrigado porque a Tua palavra afirma, Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, nós Te amamos e nós entendemos perfeitamente que nós vivemos um único Salvador, que é Cristo, uma única palavra, que é a Tua palavra, a Bíblia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Hoje, então, 31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante, um dia para ser lembrado, um dia para nos alegrarmos no Senhor. Deus abençoe você. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá.